Agora voltou. Bem-vindos. Vamos tentar novamente aqui. Oi, oi. Vamos aguardar agora, doutor Álvaro. Eu reiniciei, tô voltando aqui. Doutor Álvaro não aparece aqui para mim agora. Eu acho que ele também saiu e entrou de novo, não é, meninas? Bem-vindos aqui. Mas ele não tá pedindo para entrar. Paulinho, eu preciso que ele peça para entrar. Agora, doutor Álvaro, vai dar certo. Não estou conseguindo pôr ele para dentro. Já. Agora! Aí deu certo. Finalmente, Joyce, finalmente. Doutor Álvaro, essa internet dá cada baile da Olha, gente. né, vou te dizer, mas faz parte. Testou nossa Olha, paciência. você que é um ser tão sábio, pelo que eu estou vendo, você vai poder entender isso muito melhor do que eu. Faz parte. Eu não conheço uma dessas que não demora um pouquinho. É Mas verdade. que bom estar aqui com você. Bom mesmo. Eu que agradeço muito, eu sei que a sua agenda é super complicada, doutor Álvaro, mas eu tenho que confessar que eu fiquei no seu pé, porque eu vi você conversando com o doutor Calil, eu não vi a conversa inteira. Mas eu falei, esse tema me interessa. Claro. Esse tema me interessa e vai nos interessar muito. O que eu fiz? Eu nem vi a live, que é para não ficar contaminado. Tá certo. Então, Mas agora, eu já falei um pouco do seu currículo, que é maravilhoso, né? Tudo que você estudou, todos os prêmios que você ganhou como cardiologista, como epidemiologista. E eu confesso que eu fiquei muito interessada nesse grupo de estudos em espiritualidade e medicina cardiovascular. Exato. Como é que a espiritualidade entrou na sua vida, doutor Álvaro? Pergunta Como é que boa. você conseguiu? Como é que você incluiu ela na sua profissão de médico, que é uma coisa também muito difícil? Olha, e Joyce, por favor, me interrompa em qualquer momento, tá? Tá. O primeiro ponto, eu sou cardiologista, tenho uma base de quase metade do meu tempo dentro da pesquisa. Eu estou colocando isso para contextualizar. Morei um período no Canadá, que é o berço da medicina baseada em evidências, voltei ao Brasil e nós instituímos medicina baseada em evidências no Brasil em 95, quando eu voltei do Canadá. O que quer dizer medicina baseada em evidências? Medicina baseada em comprovação científica e não em achismo, não em percepção. Aquilo que está provado, eu prescrevo para os meus pacientes. O que não está provado, eu não utilizo. Tem que garantir benefício para a população. Então, trabalhando com isso e com muita pesquisa, e a ideia do pesquisador é você não acreditar em 100% do que você está fazendo. Tem que deixar uma janela aberta para novas coisas. E nos últimos 10 anos, olhando a literatura, na literatura médica e científica, tem muita publicação sobre espiritualidade. Então isso não é uma opção de alguém místico ou de alguém alternativo que esteja buscando explicação para aquilo que não se sabe ainda. É científico. E são trabalhos, que eu diria, bem promissores, que precisa ainda de muita confirmação. Então, olhando espiritualidade, e com muita literatura, e como pesquisador, nós começamos, na Sociedade Brasileira de Cardiologia, a colocar isso em congressos, 8 anos atrás. Então, nos congressos de cardiologia, são 10 mil cardiologistas, nós temos mesas redondas, simpósios, colóquios, discutindo espiritualidade, e a hora que você quiser a gente já define. E hoje, dentro do congresso, a divulgação científica avalia espiritualidade. A primeira coisa que eu te digo, isso não é religião. Isso não é sinônimo de religiosidade. É o então, quê? Espiritualidade, de uma maneira bem genérica, primeiro que é uma coisa intrínseca e dinâmica de toda pessoa no planeta. Então, é inclusiva e é abrangente. Pode ter religioso, agnóstico, ateu, qualquer coisa. Então, é intrínseco. Significa o quê? É como você utiliza
as suas emoções, os teus sentimentos, os teus pensamentos, as suas atitudes na vida de relacionamento em 3 níveis. Você com você, você com outro, e abre aqui uma aba para o chamado transcendental. Tem indivíduos, né, que eles também, eu tenho a minha religião, eu tenho a minha crença, eu acredito em Deus, eu acredito num ser superior. Então são 3 níveis de relacionamento. E aí nós temos, e não tem um ser humano que não tenha, nós temos as nossas escolhas. Eu posso escolher ter raiva, eu posso ser compreensivo, eu posso perdoar, eu posso ressentir, eu posso ter remorso. E tem, Joyce, questionários validados para avaliar tudo isso que eu disse. Então, com o questionário, nós começamos a ver que indivíduos mais propensos à raiva, remorso, ressentimento, não perdoam, maior adoecimento cardiovascular, placa de gordura na coronária, entupimento de coronária. E o oposto é verdadeiro e complementar. Indivíduos altruístas, indivíduos gratos e que têm disposição ao perdão, mecanisticamente, vai tudo na direção certa. Aí eu devolvo para você. Então veja, será que o que nós estamos vendo na medicina, estou falando como pesquisador e cardiologista, não é apenas uma consequência e como nós adoecemos é bem antes. É na nossa vida de enfrentamento, é como pensamos, como sentimos, e aquilo ao longo de décadas, certamente vai se associar com algum tipo de adoecimento. Então, uma belíssima questão científica, começamos a ver quando iniciamos o processo de adoecimento. Não só cardiovascular, mas vai para o câncer, doença autoimune, inflamatório, enfim, mais ou menos, na sua pergunta, eu responderia nessa primeira rodada dessa maneira. Tem várias coisas que já me deu vontade de te perguntar. Você falou que em várias questões, né? Por exemplo, é muito raro o médico que trabalha com pacientes com câncer pensar que nem você. Muito difícil. E eu te pergunto também se isso tem a ver com uma medicina holística, dita holística. Então veja bem, a palavra, toda palavra boa, ela acaba caindo na vala comum, ela se desgasta porque todo mundo usa. Mas assim, o holístico, eu prefiro pensar assim, ver o ser humano de maneira integral. A medicina evoluiu segmentando, não está errado, eu sou cardiologista. Mas, quando a pessoa só olha o coração, só o fígado, só os rins, só o cérebro, num primeiro momento, é assim que o conhecimento chega, está tudo certo. Vou entender muito do coração para ser um bom cardiologista. Mas nessa segmentação, e ela tem 300 anos de atraso, isso vem da física do Newton, totalmente mecanicista. Por um período foi bom, mas hoje não dá. Você tem que integrar. E quando eu falo integrar, quem está na sua frente no consultório traz uma queixa de um determinado órgão. Mas é o indivíduo como um todo que esse órgão pertence. Agora, mais difícil ainda, as faculdades de medicina estão ensinando isso? Não. Os médicos estão adequadamente preparados? Não. E aí você falou, oncologistas não pensam assim. Eu vou dizer um pouco mais. O verdadeiro cientista, ele abre perspectiva para avaliar espiritualidade, sim. Se ele tiver receio de investigar, ele é dogmático, ele não é pesquisador. A ciência não pode ter medo de investigar qualquer área. Mas isso aí, será que é ciência? Só se for desatualizado que não sabe. Claro que é ciência. Mas a religião também fala com isso? Fala. Religiosidade fala? Fala. Mas o que eu estou dizendo, se alguém quiser falar de fé, é fé raciocinada. Nós estamos pegando o seguinte, deixa eu tentar entender o que está por trás disso. Raciocinada, você quer dizer racional? Por que que eu creio? Por que que na minha vida eu levo em consideração esses assuntos? Por que que eu penso que possa existir um ser superior, criador? Então, tentar entender de uma maneira racional. Alguém vai dizer, mas fé não é racional. Como a pessoa crê, é bem verdade isso. Mas nada impede da pessoa colocar uma avaliação do ponto de vista do raciocínio para entender o que acontece na vida. Joyce, se nós avaliarmos, todos nós, eu como médico na minha prática, e todos nós nas histórias de família, todos nós temos uma história para contar que o adoecimento seguiu uma linha totalmente imprevisível e o oposto. Já tinha quase que uma sentença e não se sabe como a veio evolução a cura. está... Exato.
Então, veja, isso é obra do acaso? Não. Cientistas que falam acaso e caos é falta de conhecimento. Tem que ter a humildade de colocar uma interrogação e dizer, o meu modelo não consegue explicar isso. E eu vou negar isso? Não, porque é um fato. Eu vou tentar explicar de outra maneira. Busque-se novos modelos, porque senão, dogma de novo. Doutor Álvaro, eu tenho entrevistado alguns neurocientistas renomados aqui no Brasil e eu estou muito interessada nisso. E eles falam mais ou menos umas coisas parecidas com o que você está falando. Passa pela neurociência isso? Passa, porque são saberes complementares, né? Então, assim, vamos só pensar algumas coisas. Quando eu era estudante de medicina, estou formado há 35 anos. Na imagem, nós tínhamos o raio-x, radiografia e ultrassom começando. Então, não havia nada a mais na imagem. Hoje, você vai na ressonância magnética, ela consegue mostrar alteração se a pessoa faz cálculo aritmético ou se a pessoa tem alguma experiência emocional com cores diferentes. Então, a questão de você começar a avaliar melhor a mente, que não tem obrigatoriamente uma relação de total dependência do cérebro. Então, fala, cérebro e mente são coisas distintas? Provavelmente sim. Consciência e cérebro, o cérebro como efetuador. Então, a neurociência, por meio de estudos mecanísticos, eles têm colocado algo a mais para entendermos. Mas eu acho, Joyce, que tudo isso é uma coisa só e a ciência está sendo complementada por vários, de várias frentes para entender o ser humano na sua integralidade. Então, assim, como eu vejo os próximos anos? Mais informação científica associado com isso, que alguém chama o imponderável, não é imponderável. Você e eu estamos conversando, nós estamos usando a nossa consciência. Então, esse é o imponderável, uma coisa mais clara e real do que isso. Então, nós só precisamos colocar um modelo científico e se perguntarmos, por que você precisa do modelo científico? Quando eu recomendo parar de fumar, fazer atividade física, alimentação saudável, eu tenho dados mostrando que vive-se mais e adoece-se menos. Então, do mesmo jeito, a espiritualidade precisa de embasamento para que a gente comece a prescrever, entre aspas, que o estilo de vida tem que ser revisto, o entendimento de adoecimento tem que ser revisto, e na minha classe, a maneira de atender o paciente de uma visão mais integral, ou como você disse muito bem, holística, vai ter que ser resgatado. Não é do passado isso. Você provavelmente já ouviu falar em medicina antroposófica. Sim, sim, sim. Que passa por holística, que é o equilíbrio do homem com o universo, né? Nessa área, mas onde reside a minha interrogação? Como eu comentei com você, o meu treinamento em pesquisa, então, pelo bem ou pelo mal, para mim eu julgo que é pelo bem, eu gosto de ter a confirmação. Então, tudo que você vê, inclusive, como você estuda na medicina antroposófica, eu vou dizer para você, eu preciso de dados. É como disse, tem um cientista já tem uma idade norte-americano, que ele diz assim, como se fosse a nota do dólar americano. Em Deus eu confio, o resto tem que mostrar dados. Então, assim, nós precisamos de pegar tudo isso, que é uma bela teoria, que tem um fundamento de plausibilidade muito bom, mas todo promissor, por definição, é não provado. Então, sem a comprovação, vai ficar achismo, muito fácil de ser derrubado. Então, vamos aos dados de confirmação antes de decretarmos que é por aí que a gente adoece ou não. Doutor, você falou que não tinha a ver com religião, né? Você chegou nisso, nessa vontade de integrar, que você falou com dados científicos, mas o seu primeiro passo não passou em nada por religião? Claro que passou. Opa! Se essa pergunta não fosse enunciada, eu sugeriria pelo WhatsApp para você fazer. Então, veja o seguinte, dentro da minha história, e sem querer falar da biografia, eu sou espírita, ok? Eu nasci em família espírita, e o espiritismo é uma doutrina. Então, ele tem um toque moral, que praticamente todas as religiões têm, ele tem algo filosófico e tem a parte científica. Então, assim, ao longo da minha vida,
né? Nasci em família espírita, leio bastante sobre isso, isso faz parte do meu pensamento, mas, Joyce, aí que vem a questão. Num belo dia, eu falei, isso não pode ser esquizofrênico. Essas coisas têm que dialogar uma com a outra. O médico, o pesquisador, e este também, que tem na formação essa doutrina, essas coisas têm que triangular para poder. E aí eu estou indo exatamente por meio da ciência para buscar aquilo, não só na doutrina espírita, mas você pega detalhes do ponto de vista filosófico e moral, no cristianismo, no judaísmo, em qualquer religião você tem isso. Alguém vai dizer, mas eu não preciso de prova para crer. Perfeito. Mas eu estou dizendo, é possível você buscar provas dentro do mundo atual por meio da ciência. E aí eu até ousaria dizer para você que talvez esse espaço, tá? Esse espaço ocupado pela religião em vários locais do mundo, pode ser que a ciência, em investigando, em dando respostas sólidas, robustas e confiáveis, ela pode atender muitos anseios das pessoas. Cientista dogmático vai dizer, não é função da ciência, está errado. Religiosos para proteger alguma coisa, falar, mas isso aqui não precisa de ciência. Então, assim, é uma área movediça, isso nós estamos falando, é algo nebuloso, precisa de mais debate, o debate é construtivo, mas de verdade eu acho que a ciência é libertadora e a ciência pode avaliar qualquer coisa sem dogma, sem restrição e sem vieses. E como você conseguiu, então, montar esse grupo de estudos? Porque não deve ter sido fácil. Não deve ter sido fácil. Você conhece bem médicos, não conhece? Pois bem. Conheço. Bom, nós estávamos, até um colega do Rio de Janeiro, né, um querido amigo, o Roberto Sporcati, estávamos na comissão científica de um congresso da Sociedade Brasileira de Cardiologia 8 anos atrás. Não me pergunte, eu já estava lendo algo, né, científico de espiritualidade, mas o motivo real, eu não sei te explicar, por que que naquela reunião eu pedi a palavra e sugeri que nós devíamos ter uma mesa redonda de espiritualidade. O que você acha que eu ouvi por uns 10 a 15 minutos? Sarcasmo no maior nível, mas faz parte, faz parte. Porque se a ideia que você coloca for plenamente aceita, algo está errado. Tem que haver resistência, Ela tem não que é haver ironia. necessária, né? Exato, exato. E aí eu confesso que eu usei até de uma brincadeira. Eu falei, olha pessoal, vocês podem escolher cientificamente entender isso agora, ou depois da morte, quem sabe você vai tentar entender isso aí. Acho que eu peguei um pouquinho pesado. E aí todo mundo, né, deu uma sentada. E todo médico tem medo de morrer, né? Eu falei, ó, você pode tentar ver isso depois, né? E depois houve uma aceitação tão grande que não há um congresso nosso que não tenha 3 ou 4 atividades e os auditórios lotam. Então isso mostra que tem uma demanda do médico de querer entender isso. Tem uma demanda. Porque também tem uma demanda do paciente. Você falou muito bem, às vezes o paciente, quando eu toco nesse assunto, os pacientes dizem assim, mas os médicos parecem que não acreditam nisso, né, doutor? Mas que direito o médico tem de falar que ele não acredita numa coisa que está publicada e é científica? Que é isso? Né? Isso está publicado. Agora, tem muita mudança para a gente, talvez, trabalhar. Existem hoje no Brasil, Estados Unidos é mais frequente, 80% das universidades americanas têm a disciplina saúde e espiritualidade. Porque os médicos quiseram criar? Não. Porque a população tinha essa demanda. Né? Exato. No Brasil, mas, peraí, é incipiente. 70%? 80%. As faculdades de medicina. O Brasil, isso não chega a 10%, é bem para baixo. Mas está aumentando. Cada vez mais, as disciplinas transversais, eu já participei da criação de 2 ou 3, né? E posso dar exemplo na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eu participei, na Faculdade de Medicina do ABC também. O que é esses estudos transversais? Não, é uma disciplina transversal, ou seja, tem toda a disciplina do grupo médico e você coloca uma disciplina num determinado período e é optativo. Né? Anatomia todo mundo tem que aprender, fisiologia, mas fica como uma opção para os alunos. Mas precisa ser discutido isso na faculdade de medicina, porque veja o seguinte, se eu avalio com um paciente meu,
por meio de um questionário, disposição ao perdão. Se eu avalio e esse paciente tem dificuldades em perdoar. E acredite, no consultório não é pouco frequente as pessoas terem uma história de algo que carregam por décadas que não viraram a página. Mas se eu detecto isso, qual é a minha formação e o que eu vou fazer com esse paciente que tem dificuldades para perdoar? Eu vou prescrever medicamentos? Já estou dizendo, não, isso não é para medicalizar. Segundo, eu vou encaminhar para terapia, se assim for o caso. Mas eu julgo que isso é um ato médico. O médico precisa aprender, primeiro mostrar que quem tem dificuldade para perdoar, adoece mais. É a mesma coisa, quem fuma adoece mais. Então eu preciso intervir de alguma maneira. E tem estudos muito bem feitos hoje de intervenções, Joyce, para aprender a perdoar. Ai, que Então, bonito! sim, são 10, 12 sessões. Então, assim, isso está mudando, essa atitude da pessoa. Tem um curso para isso? Não, são assim, o indivíduo é designado. Um grupo vai só para o tratamento convencional e o outro passa por sessões, em geral 10 a 12 sessões, para aprender a perdoar. Então, veja, isso não é ambiente religioso, isso é ambiente hospitalar, ambiente ambulatorial, e o indivíduo tem que entender, primeiro, que não perdoar adoece. Quem dá essas aulas, doutor? Não, não é aula. Você tem essas estratégias em vários estudos. Não, são estudos onde o indivíduo ele tem aplicativos, ele participa de conversa com, vamos dizer assim, o coach, que não obrigatoriamente é o médico, ele contextualiza com outras pessoas em situações parecidas, tipo psicodrama, para mostrar o que é o caso dele. E é um e aí ele vai entendendo. psicanalista, um psicólogo, um terapeuta? Então, não, nesse aspecto, é um profissional de saúde. Para pesquisa, eu estou dizendo. Não é da prática clínica ainda. Tem psicólogo, tem enfermeiro, tem o próprio médico, é um profissional de saúde. Então, é multidisciplinar. E é interessante porque a pessoa diz assim, bom, o que é o perdão? Tem perdão decisional, que não é o perdão que eu estou dizendo. É tomar a decisão de perdoar, sabe lá quando vai acontecer. Tem o perdão condicional, que também não é perdão. O indivíduo ele vai e fala, eu vou perdoar se ele fizer isso, fizer aquilo. Isso não é perdão. E tem o que os estudos mostram, que é quando a pessoa abdica o desejo de ficar ressentida. E esse que é a parte mais difícil, Joyce. E nutre sentimentos de compaixão com o suposto ofensor. Então, isso é uma jornada. Você vai falar, mas será que 12 semanas eu aprendo? De qualquer maneira, você muda um pouquinho, você dá uma modulada no seu mindset, Reprograma, na sua maneira. né? Alguma coisa fica. É claro que pode ser, né? Às vezes o indivíduo já está no ponto, ele só não sabia que era uma questão de saúde. Que interessante isso. E você está conseguindo, nesse núcleo aí, nesse grupo de estudos, vocês estão conseguindo implementar isso em, sei lá, no Hospital Oswaldo Cruz ou em outro lugar que você trabalhe? Ainda não. Por quê? Porque nós precisamos de dados nacionais. Nós temos dados em algumas universidades americanas, então precisa gerar dado local para saber essa estratégia é uma estratégia que melhora a saúde cardiovascular por meio de sessões para aprender a perdoar. Tem um projeto na Universidade Federal de Goiás com o colega que é o Weimar e a Mila, são 2 médicos, que é uma estratégia que não pega apenas perdão, pega perdão, gratidão, altruísmo, para reduzir a pressão arterial. Então, primeiro a gente precisa mostrar que funciona no nosso ambiente para depois tornar-se prática clínica vigente. Mas estamos próximos. Que bacana. Você dá aula em faculdade? Dou. Eu tenho na pós-graduação, nossa pós-graduação em cardiologia, que é Universidade de São Paulo com o Dante Pazanese, isso é na pós-graduação, no mestrado da Universidade de Santo Amaro, e dou aula na graduação médica da Universidade de Santo Amaro, que eu tenho uma filha já formada lá, residente em neurologia, e a outra quintoanista. Eu dou aula de medicina baseada em evidências, mas sempre sugiro a questão da espiritualidade para despertar. Já tem ligas de espiritualidade no Brasil inteiro. Os alunos são mais rápidos que os professores. Tem liga de saúde e espiritualidade montada por alunos de medicina em faculdades de medicina. Que bacana isso. E as suas 2 filhas compartilham das suas ideias com você? Absolutamente. E esposa, que é psicanalista,
e as duas filhas, né? Uma fazendo a residência em neurologia e a outra que pretende, né, fala em oncologia. Mas esse mindset, que eu digo, compartilha em casa, pensam da mesma maneira, bem de reflexão e tem esse olhar. O importante que você falou aí, Joyce, é que se o médico tem o olhar, ele vai procurar, mas se ele não tem esse olhar, vai passar apenas a medir uma pressão, auscultar o coração, prescrever um remédio e o paciente vai continuar enfermo. Tem doente e tem enfermo. Doente você diagnostica. O enfermo é aquele paciente que você fala, seus exames estão normais, mas ele está com insônia, está com constipação, ele não está se sentindo bem, ele está enfermo. E o médico diz, não, mas seus exames estão normais. E daí? O exame está normal, mas o paciente não está bem, né? Olha que gozado. Eu e vários amigos meus, né? Eu me divido entre medicina antroposófica e medicina normal. Sim. Quando a coisa ficar muito feia, eu vou para normal, né? Mas eu me trato na antroposófica há mais de 30 anos, sei lá, 40 anos. Interessante. Na Então, beleza. mas assim, quando o indivíduo tem um evento agudo, pelo amor de Deus, né? Tem um infarto, vai para o cateterismo, vai abrir a coronária. Então, assim, é claro que a medicina, ela é absolutamente útil. O que nós estamos discutindo é que tem espaço para melhoria. Ela precisa ampliar mais o entendimento que nos adoece, né? Mas é claro. Então, outras nesse aspecto, ferramentas, né, doutor? Outras ferramentas e outra, ouvir o indivíduo naquilo que é importante para ele. O paciente vem com uma falta de ar, mas você vai ampliando a história, e nós não comentamos, mas tem a chamada anamnese espiritual hoje, e tem publicação, como que o médico deve proceder para coletar uma anamnese, uma história clínica que envolva o componente espiritual. Isso já existe, publicação. Eu não comentei, Joyce, desculpa estar até na sequência. Nós temos toda a sociedade médica tem diretrizes, que é a compilação da melhor evidência científica. Diretriz para tratar pressão, colesterol, tudo mais. A nossa diretriz do ano passado, de prevenção cardiovascular, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, é a primeira diretriz no mundo a considerar espiritualidade. Então, temos já publicação com níveis de evidências e grau de recomendação. Nós colocamos por revisão da literatura aquilo que faça, segundo, faça se houver essas condições e não faça. Então, toda a diretriz fala sim, sim, dependendo da circunstância, e não. Então, é a primeira diretriz do mundo. E se você falar por quê? Essa é a vantagem do Brasil. Nós temos uma abertura para poder avaliar isso. É um sincretismo, é um amálgama, né, de tanta gente, de tantos locais do mundo, e gerou o brasileiro, né? E isso não vai acontecer na Europa. Espiritualidade, do ponto de vista de ciência, não vai acontecer na Europa ou América do Norte. É mais fácil em países como o nosso. A abertura é nossa para isso. Acho maravilhoso, concordo plenamente com você. Eu ia te fazer uma pergunta, mas eu não sei agora se faz sentido depois disso que você falou. Se tem algum lugar do mundo que você já foi, numa faculdade ou num centro médico de referência, onde isso já é aplicado? Não. Primeiro, a Europa, ela é interessante, essa palavra cabe em qualquer lugar, né? É interessante, mas peculiar e interessante. Não há. São coisas isoladas. Tem bons pesquisadores europeus que avaliam experiência quase morte, mas são pesquisadores isolados. Nos Estados Unidos, tem muita pesquisa em espiritualidade, mas a definição que foi iniciada lá com o Dr. Koenig é uma definição que está muito próxima da religiosidade. Então, a definição de espiritualidade na América do Norte, ela está muito ligada à religiosidade. E aí a gente tem um problema, porque para ter religiosidade, você tem que ter religião. E as pessoas que são agnósticos, são ateus ou sem definição até o presente momento? Então, são excluídos da avaliação? Não pode. Então, a definição tem que ser inclusive abrangente. Então, esse é o ponto que os norte-americanos têm muita publicação, mas tem muito a ver com religiosidade. Eu não estou dizendo que não seja importante, Joyce. Tem um estudo americano de enfermeiros com mais de 70 mil enfermeiros. Mais. E eles avaliaram uma coisa simples. Frequência a templo religioso. Quem nunca vai
versus quem vai pelo menos uma vez por semana. Terminou o estudo, uma análise estatística muito bem feita, imune a vieses, mostrou de maneira clara: quanto maior a frequência ao templo religioso, menor a morte por qualquer causa, menor a morte por doença cardiovascular, menor a morte por suicídio e menor a morte por câncer. Então, você vai dizer, é apenas a frequência? Absolutamente não é. Mas o que acontece quando o conexão, indivíduo... né? Então, está aberto, isso mostra que a frequência melhora a sobrevida. Agora, o que é que o indivíduo faz quando ele frequenta? Isso fica aberto para pesquisa posterior. Muito interessante. Aqui no Brasil, você já conseguiu medir um pouquinho se essa teoria aí do perdão está funcionando? Pergunta boa. No Brasil, é tudo coisa doméstica que eu estou falando, né? Eu comentei com você que a minha esposa, né, Suzana Vezum, ela é psicanalista. Sim. E a tese de mestrado dela, né, eu sou um dos orientadores, ela já defendeu essa tese, está submetido à publicação, aguardando o aceite da revista. É uma estratégia que avalia disposição ao perdão, comparando quem teve infarto e quem não tem doença cardiovascular. Nós chamamos de caso-controle. Caso, quem tem a doença, controle quem não tem. E no final, mostrou que quanto maior foi a disposição ao perdão, menor a chance de infarto. Religiosidade, não apareceu nada. Espiritualidade associou-se com redução de infarto. Então, esse é um dado, né, de um estudo feito aqui, dentro da Universidade de Santo Amaro, mostrando e sugerindo que quanto maior a disposição ao perdão, menor a chance de infarto agudo do miocárdio. Então, assim, nós precisamos ainda ir mais longe em AVC, em câncer, doença autoimune, doença renal. Está em aberto o campo. Mas basta querer pensar num outro modelo, né, um outro paradigma, para entender o porquê do nosso adoecimento. E vou lhe dizer, Jorge, olhando o que a medicina traz, e eu, claro, eu sou atualizado, discuto cardiologia, você olha os benefícios das novas intervenções, os benefícios são reais, mas o risco residual, ou seja, mesmo muito bem tratado, a doença ainda acontece, a evolução desfavorável ainda acontece. Então, o que é o ideal para mim? O ideal é buscar aquele indivíduo que passa dos 90 anos e ele falece porque o prazo de validade venceu. Então, o indivíduo não adoeceu de câncer, nem doença cardiovascular, nem degenerativa. Simplesmente a frequência cardíaca fica mais baixa, a temperatura baixa, a respiração superficial e é morte só. Então, isso, já que todos nós temos na família, né, alguém que quase chegou aos 100 anos e teve pequenos adoecimentos que não encurtaram a sobrevida. Então, se tem pessoas assim, significa que é possível para qualquer um. Não é genética, essa história de genética é supervalorizada, fica para uma outra conversa. Então, é estilo de vida e como o indivíduo enfrenta o dia a dia. Eu presto muita atenção e tem mais mulher do que homem. Você vê mais nonagenárias do que nonagenários. Sim. Então, será... E assim, a mulher sofre menos do que o homem? Tenho certeza que não. Não. Ok, então, se o sofrimento adoece e ela sofre mais do que o homem, por que ela dura mais? Também não é o hormônio. Se alguém estiver pensando isso aqui na live, não é o hormônio, né, isoladamente. Então, o enfrentamento das situações adversas que a mulher tem é algo que o homem precisa aprender. Então, tem algo dos sentimentos, das virtudes, dos valores que a mulher... Sensibilidade. Tem algo terapêutico para a sociedade aprender. Tem. A gente pode dizer que perdoar é como fazer uma limpeza mental, espiritual, física até, né? Eu diria que sim, porque a carga fica mais leve, né? O indivíduo que está ruminando, que está ressentido, porque ele se julgou ofendido, de alguma maneira, e ele não consegue virar a página, para pensar o seguinte: quando a gente pensa naquele assunto, a gente está lembrando, mas para o corpo não é uma lembrança. Ele vive de novo,
Ele libera aqueles hormônios nocivos de novo. Dá-lhe adrenalina, dá-lhe cortisol, inflama. Então, mas se ele está só lembrando, não está. Você está lembrando, mas teu corpo está vivendo de novo. Então, assim, não precisa ser nenhuma pessoa que acredita nisso para falar, vai fazer mal isso aqui. Não tem como não fazer mal. Está corroendo, está corroendo. E aí, você falou assim, isto aí pode ser visto de que maneira? É libertador. Uma vez, tem uma frase muito boa atribuída ao Gandhi, que perguntaram sobre o perdão para ele. E ele disse que nunca perdoou. E aí alguém voltou e falou, espera aí, né? Não está fechando. Ele falou, eu nunca perdoei porque eu nunca me senti ofendido. Então, assim, se as pessoas estiverem dizendo, é difícil perdoar, pois bem, então não se sinta ofendido que você não vai ter necessidade de perdoar. Aí vamos buscar, para não se sentir ofendido, que tipo de sentimento a gente tem que jogar lá no calcanhar? Orgulho, vaidade e egoísmo. Fala, mas isso tem a ver com medicina? Tudo. Se eu estou dizendo que não perdoar adoece, e quanto mais vaidoso, mais orgulhoso e egoísta, maior a dificuldade para perdoar. Então é ali que a gente tem que agir. Nem parece medicina isso, né? Mas é. Faz parte, né? Eu estava aqui tomando nota, tá, do que você está falando. Fique à vontade. Como que você faz para... Não é convencer, ou trazer os seus pacientes para esse princípio que você defende? Tem sido uma tarefa árdua? Tem sido uma surpresa agradável? Como é que tem sido? Eu fico com a segunda alternativa que você colocou, né? A surpresa agradável, porque, primeiro, né, a consulta médica, claro, toda profissão é assim, mas medicina, nós estamos falando disso, é uma relação absolutamente de confiança. Então, você precisa sentir confiança naquele médico para você não só falar o que você está sentindo, como falar coisas que eventualmente você não falou para ninguém. E se você abre a possibilidade, explicando para o paciente, que estresse, ansiedade e depressão, isso não é novo, aumenta a chance de ter doença cardiovascular. Então eu já vou perguntar sobre estresse, sobre ansiedade, sobre depressão. Não apenas com essa palavra, eu exemplifico. Né? O que é depressão, o que é ansiedade, o que é estresse. E nessa linha eu vou um pouco mais adiante, que é a questão de como o indivíduo enfrenta as situações adversas. Você vira a página fácil, você é grato, e às vezes o paciente ele acaba falando, olha, doutor, essa questão de perdão aí, e aí tem uma história. Tem histórias de 1 ano, de 5, mas eu tenho história no consultório de 20 anos. 20 anos. A partir do momento que o indivíduo escuta do médico que aquilo pode ser um agravante para o adoecimento, ele pode repensar. Enquanto ninguém falou para ele que aquilo era nocivo, isso não é só estilo de vida. Né? E é voluntário, né, Joyce? É voluntário. A gente às vezes escolhe ficar carregando bagagem do passado, lentificando a nossa caminhada, por uma questão de livre-arbítrio. É o quero e acabou, não perdoe e acabou. Né? Mas, doutor, as pessoas às vezes nem acham que podem escolher. Elas ainda não estão nesse... Tem várias pessoas que acham que isso é destino, que é karma, sei lá. Você falou bem, você falou bem. A ocorrência pode ser destino, karma. Agora, o que a gente faz com ela é livre-arbítrio, é opcional. Então, veja, tudo bem, aconteceu aqui. Tem a mesma situação com 2 pessoas. Aquilo atrapalhou a vida dele por anos e anos. E outro conseguiu ter um enfrentamento positivo e virar a página. Então eu concordo com você. A ocorrência, muitas vezes a pessoa não busca, mas o que ela faz com aquela ocorrência é dela só. Aí não dá para culpar terceiros, não. É uma opção nossa. Me fala em termos de porcentagem no seu consultório de pacientes que acatam essa possibilidade, esse olhar. Eu vou acima da porcentagem. A grande maioria. A grande maioria. A grande maioria. Mas eles não te procuram por causa disso? Não. Eu sou cardiologista. Ninguém está me procurando. Fala, olha, tem um médico que ensina a perdoar. Não sou eu, não.
né? Se estiver, se tiver isso dentro da consulta, vamos dizer, no conjunto da obra, é a hipertensão, é o pós-infarto, é a atividade física, é a alimentação, e junto com isso tem o enfrentamento das situações adversas, que todos nós temos. Não adianta a gente... O que é vida, o que seria uma vida, né? Até felicidade, satisfação com a vida, dá para ser avaliado em questionário e tem a ver com a nossa sobrevida. Não é dias maravilhosos, é como a gente enfrenta a situação adversa. Então, assim, o paciente, ele traz a demanda, mas cabe a sensibilidade do médico, às vezes no semblante do paciente, na maneira dele colocar as mãos. Você fala uma coisa, a testa do indivíduo franze, o indivíduo se movimenta, ele cruza os braços. Então, assim, você tem que fazer uma leitura de que até onde você pode ir também. E se o paciente não deseja falar mais do que aquilo, para por aí. Essa sensibilidade é do médico. Ele não vai, como seguindo um manual, aprofundar do jeito que quer. Então, a demanda do paciente sobre o assunto vai nos falando até quanto você deve ir. E eu nunca esqueço a questão da saúde, porque senão eu não estou sendo médico ali. Ele pode fazer isso em outros departamentos. Eu estou mostrando a associação com o adoecimento, os hormônios que pioram com isso, o controle da pressão. Então eu fico na minha área, apesar de ter abertura para ver outras áreas. Mas eu fico na minha área, senão isso não seria correto, né? Que época da sua vida, doutor, você começou a sentir que isso era necessário? Espiritualidade e medicina. Ah, sim. 10 anos para cá. Eu estou com 58, é dos 48 para cá. Eu estou dizendo na medicina. Não, antes necessário na vida, mas como uma visão da doutrina, né? Doutrina espírita. Pessoal, mas olha, eu preciso, né? Eu falo, olha, é importante você combater o egoísmo. E aí, né, você é defrontado pela circunstância e falha, né? Mas tem um regente, agora não mais, da Filarmônica de Berlim, que ele disse assim, que primeiro você falha, depois você falha um pouco melhor, Simon Rattle, e depois você vai falhando melhor até acertar. Então, falhar faz parte. Mas isso eu enxergava como propósito de vida. Falo, o que eu preciso melhorar na minha vida e o que não. Mas quando eu comecei a ver a literatura, eu falei, peraí, isso aqui é passível de verificação científica. E se isso tem associação com doença, nós temos uma justificativa maior para discutir dentro do binômio saúde e doença essa questão da espiritualidade. Claro que quando você fala espiritualidade, a maior parte dos pacientes pensa que é religião. Eu faço uma pergunta muito solta, antes de entrar no assunto. Eu falo, como é a sua espiritualidade? A grande maioria fala, doutor, minha religião é essa. Ó, eu não sou muito religioso. Eu falei, eu não perguntei da religião. E aí eu entro qual que é a definição de espiritualidade. Então tem uma percepção na sociedade que espiritualidade é religião. Nada é errado, né? Nós temos uma história sobre religiões aí, seguramente de 7.000, quase 8.000 anos. Então é natural que a ciência seja impregnada disso. Tá tudo certo, tá tudo certo. E nunca falo para o paciente para ele deixar a religião dele. Às vezes fala, bom, como que eu vou resolver essa questão? Eu listo mais ou menos assim, Joyce. Olha, aumente a atividade física, porque a atividade física gerencia estresse, gerencia depressão. Isso é bom. Segundo, se você, né, tem pessoas que precisam de medicamento, não todos. Tem pessoas que são bons candidatos com homeopatia. É uma coisa que você pode considerar. E tem pessoas, eu pergunto, você tem alguma religião? Eu falo, você se sente bem quando você frequenta? Eu falo, eu sinto. Então maximize isso. Se isso te traz equilíbrio, então não é prescrição de religião. É checar se o indivíduo tem a religiosidade dele e falar, isso também vai ser útil para você. Então é customizado, né? Customizado, não. É alta costura. Exato. Doutor Álvaro, eu adorei a nossa conversa. Eu quero te perguntar se eu esqueci ou se eu não abordei algum tema que você acha relevante a gente falar aqui. Não, eu acho que se você for muito, muito bem, né, talvez assim, o ponto que eu trago é que a ciência está se ocupando disso, isso é um assunto pertinente à ciência, tá?
E quanto mais informações nós tivermos, isso vai fazer com que a assistência em medicina seja revista para passarmos a entender o paciente na sua integralidade, né, e que não é apenas um modismo, porque às vezes uma das coisas que eu fiz muito na cardiologia é não deixar a espiritualidade ser um acessório. Eu sempre falei para os meus pares, né? Falei, espiritualidade tem que sentar no banco da frente. É que nem hipertensão, que nem diabetes, que nem colesterol. Não é aquela coisa que também é importante. Não, não. Não é um adereço. Está aqui no centro do entendimento do adoecimento. Absolutamente, Joyce. Foi um debate muito bom, uma conversa muito boa. Não vejo nada que esteja faltando. De verdade. Eu gostei estou plenamente satisfeito. Nossa, e eu amei, amei, amei. Fez sentido para mim, coisas que eu já vivia antes e que eu estou acostumada as pessoas a fazerem cara feia para mim. Mas tudo bem, né? É bom assim, porque a gente nada contra a maré, a gente fica com mais músculo. Tá certo, tá certo. Excelente. Muito excelente. Obrigada, doutor Álvaro. Eu que agradeço. Foi um prazer te conhecer. Prazer. E vou continuar em contato, porque eu gostei muito de falar com você. Com certeza. Muito obrigado, viu? E parabéns Obrigada, pela doutor. iniciativa. Um grande abraço. Tchau. Também. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Nossa, que conversa maravilhosa com o doutor Álvaro Avezum. Que momentos especiais. Que momentos especiais. Como a gente aprende coisa aqui, né, nessas nossas conversas. Nossa, eu fico muito, muito feliz. E obrigada por terem estado aqui comigo. E a gente, nossa, um monte de gente. Eu não sei o que acontece que o Instagram não está me mostrando. Agora que eu estou vendo o tanto de gente que está aqui. Muito obrigada a todos. Foi maravilhoso, maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado muito, aproveitado e que vocês possam inserir isso na vida de vocês. Perdão, que coisa bonita, né? Não fácil, mas possível. Boa noite e a gente se vê segunda-feira. Valeu, obrigada.